E deixem-me ser muito claro para todos. Eu estou voltando e fazendo o trabalho de laboratório, porque o trabalho de laboratório vale 100% a pena. Tipo, vale a pena, pessoal. Eu só estou trabalhando em tempo integral e aconteceu de conseguir um emprego no meio disso. Olá a todos, meu nome é Josh Madacor, eu sou um youtuber de cibersegurança e dono da CyberEngine. E temos aqui o Michael. Ele é um membro da CyberEngine e ele fez um monte de coisas e acabou conseguindo um bom emprego em cibersegurança. E ele concordou em, vir e conversar conosco sobre sua jornada. Então, muito obrigado por se juntar a nós. Sim. Com certeza, eu agradeço por me terem aqui, sim, obrigado. Se não se importa, você gostaria de fazer uma breve introdução sobre você e meio que me contar? Conte-nos o que você estava fazendo antes de decidir entrar na área de tecnologia da informação e segurança cibernética. Sim, uma história super curta. Resumindo, eu trabalhei como bartender, pulei para a Verizon por um longo tempo, fiz gestão de negócios, liderança, então meio que trabalhei um pouco com tecnologia. Acabei tendo a oportunidade de sair, voltei para a escola e então meio que apenas caí em um trabalho contratado. E isso me impulsionou para o que eu fiz aqui por cerca de 2 anos após deixar a Verizon, mas a parte louca é que eu trabalhei para a Verizon por quase 10 anos. O que você fazia para a Verizon? É engraçado, sinceramente. Eu apenas entrei, alguém entrou no meu trabalho. Um dia foi como, ei, você deveria fazer isso. E era vendas, então eu fiz vendas e caramba, eu realmente bem nisso. Então eu estava muito orgulhoso desse trabalho. Mas cheguei a um ponto em que após trabalhar em gestão, negócios, vendas e operações e lidar com riscos na Verizon, eu só queria algo mais alinhado com a tecnologia. Algo mais, sabe, baseado em habilidades, eu acho. E então, pra mim, eu meio que queria sair. Então demorou um risco realmente grande. Você foi direto da Verizon pro seu atual trabalho em cibersegurança, ou você teve, um diferente trabalho em tecnologia da informação antes disso? Não, eu não tinha um trabalho diferente em tecnologia da informação naquela época, mas eu estava treinando, então a Verizon pagou pela escola. Então, eu fiz o treinamento gratuito da Splunk quando eu estava na administração de sistemas e comecei a fazer aulas na faculdade, e eu sempre gostei de tecnologia, sabe? Eu era um garoto, eu era uma daquelas pessoas que montavam um computador desde jovem, então eu meio que sabia, o que eu estava fazendo. Mas eu não tinha um treinamento oficial, e eu não tinha nenhum treinamento de trabalho real que fosse de tecnologia. Mas quero dizer, na Verizon, eu meio que entendia M2M e coisas menores, eu não era em grande escala. Ah, entendi, ok, legal. E, então, qual é o novo emprego que você conseguiu? O cargo e coisas assim, e, você sabe o que vai estar fazendo? Isso? Sim, então é especialista em gestão de riscos até agora. Eu literalmente recebi a oferta na semana passada e a assinei. Então eu ainda não tive uma grande conversa com o gerente, mas ele era uma pessoa incrível, ótimo para conversar. Então muita coisa vai ser entrar e fazer. Eu sei que eles estão prestes a receber sua avaliação de risco anual do governo, está prestes a acontecer, então eu vou meio que ser jogado na fogueira com eles para ajudar nisso. Mas é uma funcionalidade entre equipes, então acho que a grande coisa para mim foi que eu tive essa experiência onde eu era um líder na Verizon, então eu tinha muitos funcionários, então eu sei como trabalhar com, equipes cruzadas. Então acho que minha experiência técnica e essa capacidade de trabalhar com pessoas e liderar e ser muito amigável com as pessoas foi um grande negócio para eles. Ok, isso é legal. Sim, eu ia dizer, estar em vendas por muito tempo, realmente ajuda mais do que as pessoas pensam, especialmente se você faz um bom trabalho. São muitas habilidades transferíveis. Eu sinto que... Sim, eu tive. Na verdade, é engraçado. Eu estava em grupos do Discord onde as pessoas me diziam para tirar essa experiência quando eu estava procurando emprego. E estou realmente feliz por não ter ouvido eles. Eu reduzi bastante, mas não ouvi exatamente o que eles disseram. Eu não sei por que eles diriam para você, remover isso. Vendas, na minha opinião, vendas são realmente difíceis é difícil de fazer. Bem, e pra mim, de qualquer forma, eu acho que depende do tipo de personalidade. Mas você sabe. Eu mantive mais o lado da gestão do que o lado das vendas, porque eu queria mostrar isso, ei, eu posso trabalhar com diferentes tipos de equipes, eu fiz. Faz muito tempo, então eu não consigo me lembrar do termo, mas existe um termo pra trabalhar com pessoas que você não tem realmente controle. Eu não posso fazer alguém fazer isso, mas eu posso dizer, você deveria fazer isso. Sim, eu tenho esse tipo de trabalho. Eu era como um gerente de programa, você não tem, eu esqueço como é chamado. Você não pode fazer, você tem que, construir um relacionamento e, fazê-los fazer algo, mas você não pode, sabe, obrigá-los a fazer isso, sabe? Sim. Eu estava apenas conversando com o gerente atual com quem estou assumindo o trabalho. Ele estava dizendo a mesma coisa que ele estava trabalhando, com o departamento de engenharia. Ei, por que não estamos fazendo desse jeito? E ele estava falando comigo sobre, eu não quero dar muita coisa de uma empresa. Mas era uma questão de mão de obra versus custo. E isso é meio que relacionado. Então isso é algo com que já lidei antes. Entendi. Com aquele elemento humano onde eles sabem que não está funcionando e eles não precisam que você diga que não está funcionando. Eles querem ver como podemos ser um porta-voz, como posso falar por você para os superiores para fazer com que eles realizem o que você precisa. Entendi. Sim, isso é realmente importante. Isso é como um tema importante ao dar conselhos, como ser capaz de traduzir coisas para a liderança sênior, sabe?
Absolutamente. E quando eu trabalhei na Verizon, trabalhei com muitos diretores e pessoas de nível empresarial. Então eu estou muito ciente de como é falar com alguém que talvez assuste a pessoa média. Sim, sim, definitivamente. Leva algum tempo pra se acostumar. Absolutamente. Sim. Mas para aquele trabalho que você conseguiu, você se lembra de quantos empregos teve que se candidatar antes de finalmente conseguir a entrevista onde foi contratado? Bem, deixe-me pegar meu rastreador aqui. E agora estou brincando. Na verdade, eu mantive uma caixa de entrada onde eu tinha empregos para os quais me candidatei e empregos negados. É longa, eu poderia rolar por ela, estou te dizendo, é muito tempo. Então eu trabalhei para a Verizon por acho que exatamente cerca de 8 anos e meio que fiz escola. Consegui um diploma de associado em um ano exato. Consegui um emprego antes de me formar no meu diploma de associado. Trabalhei nesse emprego por 5 meses e consegui um novo emprego do qual acabei de sair. Então, idealmente, estamos acima de 100. Definitivamente foi mais de 100. Mas eu quero, passar a mensagem. Eu fiz a coisa que a internet diz pra você fazer porque você verá isso em todo lugar. É como se você apenas precisasse se candidatar em massa. E o que eu aprendi é que nem sempre é sobre a qualidade. Foi a quantidade de currículos que eu enviei, porque, olhando pra trás, eu perdi tanto tempo montando currículos ruins. Ah, a qualidade do seu currículo é realmente importante. Ok, sim. Acho que também acho. E acho que a aplicação rápida, como aquele botão de aplicação rápida, não acho que funcione tão bem quanto algumas pessoas pensam. Não, não funciona. E eu conheci muitas pessoas na área e elas dirão, ei, eu me candidatei a cerca de 100 empregos nas últimas 2 semanas. E é como? Quantos membros da equipe você contatou via LinkedIn? Porque, eu enviaria uma mensagem pra um recrutador e diria, me apresento, isso é quem eu sou. Se você tiver tempo disponível, adoraria conversar. Ou você recomendaria alguém pra quem eu deveria entrar em contato. Eu, dei esses passos extras e comecei a me candidatar a menos empregos, mas no geral eu me candidatei a provavelmente mais de 200 empregos. Ok, isso não é tão ruim, sim. Eu entrevistei, talvez 20 pessoas que passaram, pelo curso de tecnologia da informação e fiz a elas mais ou menos a mesma pergunta. E é cerca de entre 200 e 300 empregos que as pessoas teriam que se candidatar, pelo menos para entrar em tecnologia da informação de nível inicial. Então eu acho que 200 não é ruim, na minha opinião. Para cyber, eu estava você deve ter tido um currículo decente e algumas candidaturas decentes. Eu acho que há uma etapa também. É como se eu recebesse muitas ofertas de emprego, mas de onde eu vinha, eu não acho. É sempre o lugar médio pra pessoa. Necessariamente, porque eu tinha, um emprego bem remunerado anteriormente, então havia certas áreas como eu não poderia necessariamente aceitar um emprego de nível inicial imediatamente. Eu tive que, realmente dar um passo pra trás pra avançar. Então eu fui meio exigente sobre o que eu aceitaria. Então eu conseguia uma boa quantidade de entrevistas, só que havia muitas que eu não estava aceitando. Ah, sério? Ah, as entrevistas de tecnologia da informação e cibernéticas, você conseguiu muitas. Eram mais de tecnologia da informação. Eu não diria que eram relacionadas à cibernética. Eu recebo muitas, entrevistas para empregos de suporte técnico. Isso era muito comum, mas não se encaixava realmente na narrativa. Então, provavelmente me fiz esperar mais do que deveria. Entendi. Bem, isso é, meio que um bom problema para se ter, poder, recusar empregos. Sim, mas o primeiro emprego que aceitei foi um trabalho de contrato, e eu não o chamaria assim. Eu não sou de falar mal de empresas anteriores ou algo assim, mas foi uma experiência reveladora. Era um trabalho básico de suporte técnico, mas eu era como? Suporte técnico de nível 1 a 3, e foi uma experiência reveladora. Sério, droga. Bem, eu acho que é uma boa experiência. Então, você sabe o que evitar? Bem, tem uma ideia do que evitar no futuro ou algo assim? Estou feliz, sinceramente, que, aquele trabalho não foi o melhor trabalho. Eu não o classificaria como o melhor, mas estou feliz por ter aceitado. Eu não faria nada diferente. Me ensinou muito, ok? Então, aqui estão as coisas que não são ótimas. Então, isso construiu um pouco de caráter na minha mente, né? Entendi. Essa é uma boa maneira de pensar sobre isso. E as pessoas sempre estão curiosas sobre, as credenciais das pessoas e coisas do tipo, né? O que é preciso pra, entrar no campo? Você tem algum tipo de certificado ou algo assim? Você disse que tem um diploma de associado, você tem, mais alguma coisa que você... Sim. Então, eu fiz escola quando era mais jovem. Quando entrei na Verizon, eu apenas fiz tanto. Parei de ir à escola, depois voltei e consegui esse diploma de associado em cerca de 1 ano. Eu tinha o Network Plus, consegui o Security Plus, poderia conseguir o Certified Information Systems Auditor Plus, mas fiquei econômico e simplesmente não quis pagar por isso. E eu já tinha um emprego, então pensei, não vou pagar por isso. Eu gastei tempo, comprei como livros de treinamento para o Certified Information Systems Security Professional, isso está no meu processo, mas realmente apenas o Network Plus e o Security Plus. Eu fiz um programa Multi-DevOps Cloud que durou 2 semanas, onde me ensinou a usar algumas plataformas de nuvem e coisas do tipo, como Terraform, e apenas colocando um site no ar. Então eu, fiz algumas dessas coisas. Eu participaria de alguns, como outros webinars e aulas, mas eu não fazia apenas coisas de tecnologia. Eu também fiz aulas de oratória no meio disso. Ok, caramba, isso é. Fico feliz que você mencione isso, porque isso é significativo de qualquer maneira. Isso é, muito bom. Então...
Sim, eu queria meio que misturar, eu não queria apenas prosperar na tecnologia. E você fica esgotado, acho que depois de um tempo, se você vai de certificado pra certificado, pra certificado, pra certificado, eu não sei sobre todo mundo. Às vezes eu ficava um pouco esgotado, porque era como estudo, e tipo, ficou muito. Entendi. E então, desde o momento que você decidiu que queria, tipo, você sabe, trabalhar em segurança cibernética, você faz, você sabe. Tipo, em média, quanto tempo você acha que passa por dia? Tipo, fazendo algo em direção a esse objetivo, como estudar ou praticar, falar, etc. Estamos contando, tipo, ouvindo as ameaças cibernéticas diárias? Eu estou tipo YouTube, coisas e tudo. Sim, ó, cara. Dias úteis, eu não diria fins de semana, porque tento me liberar nos meus fins de semana para respirar um pouco. Mas nos dias úteis, cerca de 2 a 4 horas, acho que 4 horas é exagero. Mas provavelmente existem alguns dias porque eu gostaria. Você postaria laboratórios, como você tinha, tipo um laboratório de anúncios, e você tinha o laboratório Sentinel, para fazer sua própria meia, como eu faria à parte, e então eu estaria ouvindo o briefing diário sobre ameaças cibernéticas. Então depende. Alguns dias poderiam ser até 4 horas, mas eu diria em qualquer lugar de 2 a 4 horas. Isso parece correto. Tipo, quando estou tentando estudar e me esforçar, percebo que se tento, tipo, ir mais de 4 horas, eu tenho um retorno decrescente, tipo, e tô realmente cansado e é difícil, tipo, absorver, mas isso é realmente bom. Sim, eu gosto de perguntar pras pessoas em entrevistas esse tipo de coisa. Porque as pessoas têm uma concepção errada. Tipo, você apenas passa pelo campo cibernético ou você obtém a rede Plus. E então as pessoas atribuem seu trabalho a isso. Mas na verdade você está fazendo muitas coisas, certo? Muitas horas por dia. E você está consciente sobre seus esforços e coisas do tipo. Então eu só quero dar às pessoas a ideia de que você está fazendo muito. Então, na minha opinião, é isso que é necessário. Pra, você sabe, entrar no ciberespaço. Então, bom trabalho nisso. Eu aprecio isso. Sim, eu acho que definitivamente há outras pessoas que eu vi isso, eu só sinto que eles são. E é engraçado porque, como você diz isso, e eu sinto que algumas pessoas fazem muito mais do que eu, e é incrível. Às vezes, quase não sinto que faço o suficiente, então eu digo às pessoas, não se menospreze, você está fazendo o que precisa fazer. Sim, e como as pessoas que acabam te contratando, como todos os empregadores, se importam com coisas diferentes, certo? Uma pessoa pode se importar muito com a forma como você fala, outra pessoa pode se importar muito com o diploma, outra pessoa se importa com certificados. É difícil saber, sabe? Então, se você sabe se apresentar bem, isso meio que aumenta as suas chances. E eu acho que é bom o que você está fazendo, como trabalhar na fala e coisas assim, porque isso é algo certo. Com certeza. Quer dizer, eu também tive que fazer isso no meu cargo anterior. Então tínhamos, tipo, Toastmasters na empresa, te davam tempo livre para participar do Toastmasters. Não estou dizendo que fiz isso, mas eles permitiam que as pessoas fizessem isso. Legal. Eu estava realmente considerando me juntar ao Toastmasters. Eu estava, tipo, isso é antes do YouTube. Eu estava, tipo, eu vou subir na hierarquia corporativa e me tornar um Chief Information Security Officer. Eu vou, tipo, fazer Toastmasters. E eu ia fazer. E então a pandemia aconteceu e eu acabei fazendo o YouTube em vez disso. Ei, quero dizer, acho que isso é corajoso e eu te agradeço. Eu não disse isso antes, mas eu te agradeço. Tenho certeza que muitas pessoas também agradecem. Obrigado por fazer o tipo de coisa que você está fazendo. Ah, não é problema. Eu agradeço. Eu agradeço você dizendo. Isso. Então, você tem permissão para falar sobre isso. Você não precisa dizer um número exato ou algo assim, mas você tem permissão para dar uma faixa salarial. E se você teve que negociar por isso de alguma forma... Tentando? Eu estava pensando, tipo, como dizer isso sem dizer tudo? Porque eu imaginei que você iria perguntar. Eu definitivamente, tipo, eu pesquisei as médias. Eu consegui o maior valor da média. Mas eu moro em uma área mais cara, então eu estou no norte da Califórnia, então eu meio que esperava isso. Eu amo os papéis atuais que tenho agora, mas eu sinto que estou, exageradamente, sendo subremunerado pelo que estou fazendo agora. Então eu sinto que consegui um mercado muito mais justo. Mas quando eu faço a média, fica mais próximo da faixa de 6 dígitos. Ok, é bastante bom para o primeiro. Trabalho cibernético, droga. Sim, bem, o trabalho que eu tenho agora, tecnicamente, eu faço muita segurança cibernética. Na verdade, somos rotulados como oficiais de segurança do sistema oficial de segurança do sistema, não consigo pensar no título real. Mas o trabalho não nos reconhece. Isso. Mas o lado militar reconhece. É meio estranho. Então eu faço muita segurança cibernética agora, eu apenas faço, e segurança cibernética agora. Não houve generalização, então o trabalho de risco é especificamente risco, o que será bom? Mas sim, muito bom salário, pra ser honesto. Estou muito animado. Finalmente, legal. Estou feliz em ouvir isso. E para as pessoas que estão assistindo, como você passou pelo campo cibernético e coisas assim. Mas eu realmente, tipo, não sei. Tipo, quanto você fez lá dentro? Se alguma coisa, tipo, você fez muita coisa lá dentro. Tipo, como foi sua experiência lá dentro? Então é aqui que me sinto mal. Então eu entrei, mas recebi a oferta de emprego, tipo, muito rápido depois de entrar. Isso é tão engraçado. Então eu nem tive a chance de, tipo, me aprofundar muito nos laboratórios. Literalmente, quando eu receber novamente, vou me reinscrever e começar a fazer os laboratórios. Porque eu quero aproveitar ao máximo.
Mas, honestamente, quando eu digo isso, quero retratar essa afirmação de valor total, porque sinto que obtive um valor absurdo disso. Apenas o aspecto de networking, como ler as experiências de outras pessoas, provavelmente foi a parte mais valiosa para mim, e na verdade, ouvir isso. E para mim, eu tenho muito da síndrome do impostor. Responder a pergunta de alguém sobre algo pequeno me faz sentir bem, porque é como se eu não soubesse disso. Sinto que deveria estar respondendo a esta pergunta, mas eu sei a resposta para a pergunta que está sendo feita. Ó, droga. Ok, sim. E é mais fácil fazer isso em um chat pra mim do que, tipo, fazer isso na frente de alguém. Porque então você começa a pensar, tipo, você não deveria estar me perguntando isso. Entendi, sim, isso é interessante. Eu não esperava que você dissesse isso. Eu percebi, tipo, que há um grande aspecto de rede nisso. Porque há muitas pessoas na comunidade e pessoas que são, tipo, você sabe, mais inteligentes do que eu. Então, estou feliz em ouvir você dizer isso, que o aspecto comunitário é bom. E deixe-me ser muito claro pra todos. Eu vou voltar e fazer o trabalho de laboratório, porque o trabalho de laboratório vale 100% a pena. É realmente vale a pena, pessoal. Eu só estou trabalhando em tempo integral. E aconteceu de conseguir um emprego no meio disso e estou estudando. Eu ainda estou... Na escola? Ok, você está na audio. Sim, eu literalmente desmaiei. 2 aulas em 2 semanas. Tenho mais uma aula e entro direto. Legal, isso é muito bom. Qual programa você está fazendo? É isso? Eu sempre esqueço o nome completo. É o bacharelado e mestrado acelerado. Ok, sim, ok. Eu conheço esse. E eu tenho um colega de trabalho que também está fazendo isso. E eu trabalho das 4 da tarde à meia-noite. Então eu não trabalho em horário comercial. Ok, por que é assim? É tipo, você está fazendo algum tipo de resposta a incidentes ou é apenas um turno estranho? Então, no meu papel atual, para o qual acabei de dar 2 semanas de aviso, é rotulado como especialista em suporte técnico. Mas eu sou um administrador de sistemas e oficial de segurança, essencialmente para a Força Aérea e o Exército. Ah, legal, caramba. Sim, somos um grupo de 6 e fazemos muitas coisas diferentes. Eu já trabalhei com back-end, como desenvolver um servidor web, faço correções em massa, interrupções de servidor, lido constantemente com o militar, então temos que cobrir isso. 24 horas por dia, 7 dias por semana, então eu faço o turno do meio-dia e isso não é pra mim. Eu não sou uma pessoa noturna. Eu cometi um erro. Droga, você é um ex-militar? Não, na verdade não sou. Eu sou uma das únicas pessoas que não é ex-militar. Isso é engraçado e então provavelmente todos ao seu redor ficam confusos como te chamar. Tipo, eles não sabem se você é um ex-militar. Acho que deveria ser específico, né? Minha empresa é baseada em Sacramento, temos contrato com a Força Aérea e o Exército, então é... Um contratado. Empresa. Mas muitos da minha equipe são ex-militares. Eu sou um dos poucos que nunca esteve no exército, agora, família militar, no entanto. Então eu estou familiarizado. Não é como, do nada pra mim. Ok. Ok, entendi. Isso é legal, caramba. Acho que bem, talvez uma pergunta final, como alguém que, tipo, trabalhou nessa transição de um campo não relacionado, tipo, fez seu caminho para tecnologia e segurança cibernética, eventualmente, tipo, que conselho daria para as pessoas que estão assistindo e que talvez queiram seguir seus passos? Sabe, pra ser meio bobo, 2 palavras: comprometimento e preparação. Então, se comprometa com isso, e essa é a parte que me levou mais tempo. Foi honestamente apenas me comprometer, e é honestamente apenas fazer, apenas começar. Apenas faça algo pequeno, ouça alguém, converse com alguém sobre isso, mas, é estar preparado. Então, e o que eu quero dizer com isso é meio que traçar uma diretriz, como usar alguém como você para assistir aos vídeos e ver como é uma diretriz. E confie como o que outras pessoas fizeram funciona. Há uma razão para isso estar lá fora, e eles estão tentando ajudar, como você está aqui, tentando mostrar às pessoas, você sabe. Não são necessariamente os mesmos degraus para cada pessoa, mas é um caminho bastante geral de como você vai chegar lá. E confie nas pessoas, e não tenha medo de fazer perguntas. Legal, esse é um ótimo conselho, especialmente a parte em que você diz, meio que veja o que outras pessoas fizeram, porque você pode olhar para um monte de pessoas e haverá algum denominador comum sobre, tipo, foi comprometimento e execução e planejamento, tipo, todas essas pessoas, tipo, fazem essas coisas. Muito bem. Esse é um ponto muito bom. Não, absolutamente. E não desista de si mesmo, sabe? Quer dizer, eu tive alguns momentos em que senti que não pertencia e eu estava tipo, eu posso fazer isso. Sim, eu sei o que você quer dizer com isso. Eu tenho esse sentimento, às vezes, como quando estou fazendo algo que quero, eu fico tipo, eu não consigo fazer isso. Leva muito tempo e muita energia. Mas, surpreendentemente, se você continuar trabalhando nisso, mesmo devagar, você conseguirá o que está procurando, eventualmente. Então eu concordo 100%, sabe? Muito obrigado por fazer a entrevista. Nós realmente apreciamos, com certeza. Isso vai ajudar muitas pessoas. Então sim. Obrigado novamente e absolutamente eu aprecio você e tenho certeza que todos apreciam. Obrigado por fazer isso. Obrigado.